Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Sandro Costa Informática. E hoje a gente vai dar continuidade aqui nesse site. Eu estou aqui com o meu Photoshop aberto, né? Já fizemos aqui então essa parte do menu. Quero lembrar você que depois a gente vai corrigir esses links aqui para que eles venham estar funcionando, ok? Então, o próximo passo hoje será a gente criar aqui essa parte aqui, né, da introdução, certo? Então vamos olhar bem aqui, ó, e vamos pensar, bom, eu tenho um espaço aqui vazio, né, aqui, ó. Aí eu tenho o site todo assim, primeiro a imagem fica para cá, aí fica esse espaço vazio, depois ela fica para cá, fica esse espaço aqui, aí por diante a gente vai tendo o site desse jeito. Então eu poderia fazer o que? Pegar, né? Pegar, no caso aqui, criar uma seção, ok? Posso criar uma seção daqui para baixo, dar aqui, no caso, uma distância. E nessa seção aqui, eu coloco um display grid e crio, então, primeiro 100, depois eu posso dar o espaço aqui, talvez de alto, vamos ver, e depois 100. Criar 3 colunas aqui, eu acho que seria o suficiente, ok? Ou no caso um EFER, 3 EFER, um EFER. A gente vai ver aqui o que a gente vai fazer. Vamos lá. Bom, vou abrir aqui o Visual Studio Code. Quero lembrar você que se você não tiver seu ambiente preparado, eu vou deixar aqui em cima no card aqui como é que você prepara seu ambiente para estar acompanhando as aulas aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui no Go Live aqui, ó. Vou iniciar, então cliquei para iniciar. Abrir aqui então o navegador, certo? E a gente vai estar fazendo isso aí então. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Meu mouse não está muito bom, mas dá pra gente trabalhar aqui ainda. Dá uma puxadinha aqui assim, vamos lá. Bom, vamos criar, vamos pensar assim. A gente vai ter que criar aquele esquema que eu falei, né? Então, eu vou colocar uma section aqui. Então vamos lá. Vamos colocar uma section, pegar aqui depois do header. Agora eu vou criar uma section. Ok, vou dar um nome de class content section. Pode colocar conteúdo de seção se você quiser, ok? E agora, esse caso aqui, eu já vou, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou chamar já logo essa imagem aqui. Então, vou colocar uma img. Ele já abriu o source para mim aqui. Então, img barra. Agora eu vou pegar a introdução aqui, ó, img intro, certo? Vou colocar aqui imagem da introdução. Vou salvar. Vamos ver como é que tá ficando lá. Bom, já tem aqui a imagem aqui, como você tá vendo, tá vendo? Ó. Ela tá dentro daquela seção, né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar. Eu tenho no caso, uma escrita que fica no meio dessa imagem aqui, né? Aqui, ó. Comer bem é uma das coisas boas da vida, né? Eu posso tanto colocar isso aqui como não, mas eu vou colocar, ok? Eu vou estar colocando isso aqui. Mas primeiro eu vou estar ajustando a imagem aqui. Vamos lá. Bom, então, content section, tá? Eu vou deixar só section. Vamos lá no nosso CSS. Ponto section display grid. Ok. Agora eu vou colocar grid template column. E eu vou colocar então um EFER, 3 EFER, um EFER. Vamos ver se está certo assim? Um EFER, 3 EFER, um EFER. Vamos dar uma olhadinha.
ver como é que fica isso aqui. Vamos abrir lá, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Então minha imagem está aqui, coloquei aqui um EFER, 3 EFER, 1 EFER. Vamos ver se funciona dessa forma, vamos lá. Eu vou pegar essa imagem, então, vou dar uma classe na imagem. Class, img intro. Agora eu vou lá e vou colocar aqui, ó, ponto img intro, grid column. Certo? Ela vai pegar, então, ela já está até certo aqui, se você for ver, né? Mas ela vai pegar, no caso, da primeira e ela vai até a terceira, tá? Então, vamos deixar assim. Se eu quisesse que ela fosse até... Deixa eu dar um padding aqui primeiro, para ficar igual lá. Margem, eu vou colocar aqui, top de 150 pixels, por enquanto. Tá? Isso que eu quero que fique assim, né? Seria desse jeito aqui, ó. Mas olha só como vai fazer um sentido enorme para você ver aqui. Se eu colocasse aqui, ó, que eu quero que ela pegue, no caso, da primeira até a quarta, ou menos 1, para ela ir até o final, e eu colocasse aqui, na verdade, eu vou colocar aqui da segunda, quer ver, ó? Só para você ver, ó. Olha o que ia acontecer. Ela vai sair, tá vendo? Ó? Ela não vai ficar onde eu quero. Eu quero que ela pegue. Lembrando que eu coloquei aqui um EFER, 3 EFER, 1 EFER, certo? Então eu posso pegar aqui e colocar da primeira. Quero que ela pegue da primeira. Então fica primeira linha aqui, segunda, terceira, tá? Ela não vai até a quarta. E aí eu tenho esse espaço aqui, ó. Aí ela ficaria assim. Agora eu quero que você observe bem. Observou que cortou a imagem? Lembra que eu falei para vocês por que eu ia deixar o meu IMG aqui, ó, como Max Edition 100%? Olha só, quando eu salvar o que vai acontecer. Olha lá, a imagem agora, ela fica meio que responsiva, tá vendo? Ó. Ela fica meio que responsiva, ó. Agora, se eu tiro isso aqui, ó, vou tirar, ela corta a imagem, tá? Então, vou deixar agora assim, ó, responsiva. Olha lá, eu já tenho aqui o efeito, então, que a gente queria, né? Já tá aqui já, ó, a parte da introdução. Agora, vamos colocar aqui, no caso, aquela mensagem. Vamos estar colocando aquela mensagem aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aquela mensagem aqui. Como que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, criar, então, nesse caso, vou criar aqui em cima o H1, ou no caso, eu nem sei se eu vou deixar como H1. Vou deixar como H1, é que esse H1 ele tá grande, né? Mas, bom, comer bem, o que é que tá escrito lá? Comer bem é uma das coisas boas da vida, né? É isso que está escrito. Então vamos lá. Comer bem é uma das coisas boas da vida. Pronto. Então, uns 3 pontinhos aqui. Vou colocar aqui class H1 intro. Vou colocar H1 intro. E vou pegar lá no meu estilo, certo? Ponto H1 intro. Vou colocar branco, color. Eu quero que seja white. E eu quero que... Vamos dar uma olhada aqui. Repare que ele está pegando só aqui, ó, no canto, ó. Então a primeira coisa que eu quero é que ele atravesse tudo isso aqui, tá? Então, eu quero que ele pegue, na verdade, só... Aqui, ó. Grid. Column. É do 1 até 1, no caso, seria o IMG aqui, ó. Ele vai até... O MG1 é 1, 2, 3, até a terceira aqui. Tá? Então, até a terceira. E no caso aqui também, até a terceira. Estava errado aqui, não tinha trocado aqui, ó. Tá? Então lembrando, ó. No caso aqui, uma,
né? 2, 3, certo? Ah, gente, aqui é column, tá? Eu tô colocando errado aqui, é grid column. Tá? 1 ao 3, pronto. Agora sim. Então agora você vê que ele está do tamanho da imagem, né? E eu quero que ele desça aqui, tá? Então no caso aqui, ó, o que eu tenho que pensar é o seguinte: eu tenho uma seção que está segurando essa imagem, está segurando esse H1. Eu posso primeiramente colocar os dois a partir da primeira linha dessa seção. Aqui em cima, os dois no mesmo lugar, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui na imagem intro e eu coloco aqui, ó, grid roll, certo? Que vai iniciar a imagem a partir da primeira linha, por exemplo, na primeira. Então ela começa na primeira linha da seção, tá? E agora eu pego e coloco o meu intro também, aqui, ó, grid, só que eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, tá? Mas vamos lá. Vamos colocar na primeira linha, vai, grid na primeira linha também, tá? Então, a primeira, olha só o que aconteceu. Um sobrepôs o outro. A imagem está em cima daquele H1, correto? Ela está em cima. Se eu colocasse, por exemplo, que a imagem, vamos pensar assim, ó, eu quero que a imagem pegue da primeira linha, vamos pensar, da primeira, a segunda e a terceira linha. Vamos pensar dessa forma. Aí eu quisesse que o intro pegasse da segunda, vamos colocar mais, vamos colocar uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tá? Então a imagem vai pegar até a 4 linhas. E agora eu quero que a introdução pegue no meio. Então, se aqui é uma linha, então aqui no caso seria outra. Então, 1, 2, aí mais uma aqui, então 3, 4. Eu quero que pegue do meio, por exemplo, a introdução fique no meio, da segunda à terceira. Então eu colocaria aqui que vai ficar da segunda à terceira. Olha, continua então sobrepondo ainda. Agora eu quero que esse H1 esteja em cima da imagem, tá? Ou a imagem fique debaixo do H1. Eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar o H1 e colocar um Z-index nele. Na imagem, um Z-index. Coloco um Z-index de 1. Posso colocar, vamos ver se assim funciona, um Z-index no H1 de 2. Então eu tenho aqui aquela escrita em cima da imagem, tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá como é que tá. Ela não tem nenhuma, não tá com bold, certo? Seria na verdade mais um P, isso aqui, né? Mas eu posso tirar o bold, então, font weight. Vou pôr a normal aqui, para não ficar tão... Ok? O que seria também aqui nesse Photoshop? Isso aqui é um Time New Roman, né? Então, vamos mudá-la também, para ficar igual. Então, Font Family, Time New Roman. Parece que está também em fonte Style, em Italic, né? Então ficaria tipo assim. Vamos dar uma olhada. E aí eu teria então isso que você está vendo aqui, ó. Olha lá. Olha só. Eu tenho aqui então já a minha introdução, como está aqui. Se eu quiser que fique igualzinho, basta diminuir aqui o tamanho do alcance, né? Nesse caso aqui do H1, basta eu pegar e diminuir. Ela está grande aqui. Se eu quiser que fique exatamente igual, o que eu preciso fazer aqui é limitá-lo, né? Então eu coloco aqui um edit, um max edit para ele de, sei lá, 600 pixels. E eu coloco um text align center para ficar no centro, para ficar exatamente como estava. Agora ele está um pouco mais para cá, né? Aí o que eu tenho que fazer nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, colocar, por exemplo, um Justify Self, tá? Justify Self é diferente quando você coloca lá no grid, no grid section, que você quer que todo o conteúdo se alinhe ao centro. Aqui quando você alinha ele
sozinho. Por exemplo, poderia vir aqui no Grid Section, né? E colocar aqui um Justify Content, por exemplo, Center, para que todo vá para o centro, né? Ou no caso aqui, eu estaria mexendo com todos os filhos grids aqui, mas no caso, como eu quero somente aqui, eu venho aqui, ó, no H1 Intro e coloco Justify Self e eu coloco Center. E aí eu tenho então aquela escrita no centro aqui, ó, tá? Dá uma olhadinha lá, como é que tá ficando. Tá aqui assim, correto? E aqui eu tenho então a minha introdução já pronta, feita no grid, do jeito que a gente quis que ficasse, tá? Vou dar uma diminuída aqui para ver como é que fica. Então fica desse jeito aqui. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, ativar as notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.